Olá, eu sou Rafael Borges Soares e eu vim aqui para fazer uma videoaula sobre reações ácido-base e titulação ácido-base. Aqui eu vou apresentar os principais conceitos e teorias sobre os ácidos e as bases e também vou mostrar um pouco sobre como funciona o processo da titulação ácido-base. Então vamos lá. Então vamos lá. Como eu havia dito, o vídeo vai ser sobre reações ácido-base e também é, titulação ácido-base, que vai ser mais para frente. Bom, primeiro a gente tem que entender o que são os ácidos e o que são as bases. Para isso, eu vou usar um enfoque em três teorias. A primeira delas é a teoria de Arrhenius. Ela foi uma precursora na criação dessas teorias ácido-base, e ela diz que os ácidos são compostos em solução aquosa que ionizam, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio, ou seja, o H+. Aqui a gente tem um exemplo que seria a dissolução do HCl, né, o ácido clorídrico, como é conhecido popularmente. Ele foi hidrolisado, né, a gente vê ali que em cima da seta tem o H2O, né, a água, e vai formar o cátion H+, e o ânion cloro, né? Porque a gente tem que lembrar que os cátions são os que doam elétrons, ou seja, ficam positivos. Já os ânions, eles ganham elétron, ou seja, ficam negativos. E já que as bases são as que produzem o H+, as bases são compostos que, por dissociação iônica, liberam como íon negativo apenas o ânion hidróxido, ou o OH-, que também é conhecido popularmente como hidroxila. A gente vê ali, né, o AlOH3, né, o hidróxido de alumínio, que vai ser a mesma coisa da primeira reação, hidrolisado, e vai gerar o AlOH2 positivo e o OH-, que é a hidroxila, né? Então, a teoria de Arrhenius é o básico que vai dar uma sustentação para as próximas que virão. A segunda teoria ácido-base é a de Bronsted-Lowry, e ela vai dizer que ácido é a espécie química que doa prótons. Prótons são sempre positivos. Já as bases são espécies químicas que recebem prótons. Ou seja, a gente pode ver aqui nesse esquema que, por exemplo, o HCl, novamente, o ácido clorídrico, ele vai doar o H+, né, porque o H vai se desprender do cloro e vai para o H2O, né, a água, que aqui está agindo como uma base. Se a gente voltar aqui e ver, na teoria de Arrhenius, a água ela não é nem ácida nem básica. Já aqui na de Bronsted-Lowry, ela vai ser básica, nesse caso, né? Então, assim, o H+, o HCl vai doar o H+ para o H2O e vai gerar o H3O+. E aí você pode ver que o Cl, né, o cloro, ficou negativo, assim como na passada, porque ele tem essa tendência. Aí a gente vê o que se chama de pares conjugados. O que são? São a junção de um ácido e uma base. Em toda reação química vai ter esses pares conjugados, porque a reação de um ácido com a base vai gerar esse outro ácido e essa outra base, né, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry. E aí a gente vê, por exemplo, que se você fizer a reação inversa, né, o H3O+, mais o Cl-, o H3O+, vai doar um hidrogênio para o Cl, e ele vai ficar neutro, né, vai formar o ácido clorídrico, o HCl. Já o H2O vai perder esse caráter de cátion, né, que ele doa elétrons, quer dizer, ele vai ficar positivo, e ele vai deixar de ser positivo e vai ficar neutro, né, que vai virar o H2O. Já a teoria de Lewis, que é a mais recente, ela diz que ácido é toda espécie química que recebe pares eletrônicos isolados, enquanto as bases são aquelas que cedem pares eletrônicos isolados. Isso vai estar muito fundamentado nas novas descobertas da ciência, principalmente da química e da física. Aqui a gente tem um esquema
de uma amônia interagindo com uma água. E aí a gente pode ver que ali o nitrogênio ele tem um par de elétrons sobrando. Ele vai doar esse par de elétrons ali, né, para o hidrogênio, e essa ligação vai se formar ali, né, vai interagir com o oxigênio. A gente vai ver que vai se formar uma ligação covalente entre o nitrogênio e o hidrogênio, e vai ficar o NH4+, enquanto o que anteriormente seria o composto da água, né, H2O, perde o seu hidrogênio, ficando somente OH-. A gente viu, né, anteriormente que na teoria de Arrhenius, o OH- seria o indicativo de base. Aqui não é necessariamente isso, mas é nesse sentido de que se precisa ter uma doação e uma recepção de pares eletrônicos, formando ligações coordenadas que anteriormente eram conhecidas como dativas. A reação que é proveniente dessas interações ácido-base são chamadas de neutralização. Elas envolvem os ácidos e as bases e elas podem ou não ser totalmente consumidas. Então, assim, um ácido e uma base eles vão interagir, mas eles podem não ter um produto que seja totalmente neutralizado, ou seja, que tenha um caráter neutro. A gente vai ver aqui, por exemplo, o esquema geral seria o H, né, o H+, que estaria junto ali, né, então não seria H+, seria só H, estaria junto de um átomo X na forma aquosa, mais um OH, que livremente seria o H-, junto de um átomo Y, né, também na forma aquosa. Eles vão gerar o YX, né, então esses átomos vão se juntar, e vai gerar o H2O, né, a água. Então a gente vê que nessa teoria o ácido e a base vão sempre formar sais e água, né, que são a base de toda a química inorgânica. A gente tem aqui o exemplo do ácido clorídrico mais o hidróxido de cálcio, gerando o cloreto de cálcio e a água. Ou seja, a água, né, já é a própria água, e o cloreto de cálcio seria o sal. E a gente vê, né, por exemplo, o H ali, né, o 2H mais o OH2 ali, vão juntar para formar água. Já o cloro com cálcio vão formar o cloreto de cálcio. Que aí essas reações podem ou não ser totalmente neutralizadas. A gente também tem aqui essa mesma tendência, né, como eu falei, aqui a gente tem um sal de caráter ácido, né, o ácido sulfúrico mais o hidróxido de sódio, gerando um bisulfato de sódio mais água, ou seja, novamente um ácido com a base, gerando um sal, sendo que dessa vez é um sal ácido. A gente também tem agora, indo para a parte da titulação, ácido-base. Ele é um método utilizado para determinar a concentração em mol por litro de alguma solução. E a gente nessa solução vai usar uma delas que seja conhecida a concentração, determinada de titulante, e outra que não se sabe a concentração, chamada de titulado. Uma dessas vai ser base e a outra vai ser ácida. Nessa reação, como a gente tinha visto a questão da neutralização, vai se formar pode não ser visível, e para isso a gente precisa de um indicador ácido-base. Quando tiver uma certa concentração, esse indicador ácido-base vai fazer uma mudança de cor na solução, que vai ser conhecido como ponto de equivalência ou ponto de viragem, que é quando o composto se torna ácido ou básico, né, dependendo da concentração. E para isso, eu vou mostrar um pouco de como funciona em um vídeo explicativo sobre essa titulação ácido-base.